O Serrão está chegando por aqui, trazendo a sua participação diária. É craque da Seleção Brasileira do Rádio. Saudações, Serrão! Saudações, Alexandre Pitoli. Saudações, meu algoritmo sensor. Saudações, meus amigos e meus amados haters, todos ligadaços na Auriverde Brasil. Pergunta que não quer calar, eu gosto sempre de fazer a perguntinha e você tenta responder como puder. Como é que o povo brasileiro pode exercer o seu poder soberano, supremo, a fim de mudar o Brasil para melhor? Pergunta não é fácil, mas a gente tem que debater, colocar ideias para discussão e coisas práticas, coisas que possam ser adotadas de verdade. Então vamos lá, vamos para os conceitos. Por princípio em geopolítica, o povo é supremo. Não tem conversa. É naturalmente supremo, soberano. O povo detém o poder instituinte, que é aquele poder que tem a capacidade, é a faculdade do cidadão, legitimamente, criar, modificar ou revogar as instituições. Dessa forma, toda instituição é a concretização da vontade da nação e do povo dela. O poder instituinte, ele pode ser exercido de maneira individual ou coletiva. Não é nem pode ser exercido por representação. O povo tem de controlar o Estado. Então, esse é um ponto fundamental. Se o povo não controlar o Estado, se a sociedade não controlar o Estado, a sociedade e o povo serão reféns desse Estado. Não precisa dizer muito. É isso que acontece no Brasil. Aqui, o Estado se serve do povo e não o contrário. O Estado não serve ao povo como deveria. Então, a gente tem que pensar nos mecanismos que possam aprimorar esse modelo do Estado e garantir a participação direta das pessoas. Então, quais seriam os poderes ideais para um novo desenho de Estado brasileiro? A gente falou ontem sobre a proposta de nova Constituição do deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Ele elenca lá 7 poderes que a gente deveria ter, seriam 7 poderes ideais. O Executivo, Legislativo e Judiciário, que já existem, e outros 4 poderes fundamentais que precisam ter o seu papel atuante. O chefe de Estado, o Conselho de Estado, que vai ser fundamental para dar conselhos a esse chefe de Estado, o modelo federalista, federalismo de verdade, e não essa mentira, essa farsa que a gente tem no Brasil, e um conceito que é muito importante, talvez seja o mais importante deles, o conceito de soberania popular. A esquerda, a gente já lembrou isso em outro comentário, utiliza sempre esse papo de força do povo, soberania popular, mas ela usa o conceito demagogicamente. E esse conceito não, ele pode ser desdobrado em coisas concretas, objetivas, constitucionais, legais. Então vamos lá. Soberania popular pode ter alguns recursos bem definidos. Então, vamos a eles. Primeiro, importante, contagem pública de voto. Você acompanha a contagem do voto que você deu. Isso é constitucional, está previsto inclusive no princípio fundamental de qualquer Constituição, que está na nossa. O artigo 37 prevê publicidade e transparência para todos os atos da administração pública. Então, contagem pública do voto é algo elementar. Não tinha nem que discutir isso. Mas no Brasil é difícil, então a gente tem que botar no papel. Outra coisa importante seria o recall do mandato do seu vereador, do seu deputado estadual ou federal, do seu senador. Você não gostou de como esse cara está atuando, você votou, elegeu, mas ele não está atuando bem, você poderia ter o direito, deveria ter o direito de tirar o cara, propor a saída dele, a troca dele por um outro, uma nova eleição rápida só para escolher o novo representante. Então essa seria uma inovação que a gente veria com muito bons olhos no Brasil, seria muito útil. Imagina quanta gente aí, malandra de Brasília e alhures, que ficaria sem emprego se adotássemos o recall do voto. Outra coisa importante é o referendo. É quando você tem decisões que vão ser submetidas à vontade do cidadão, do eleitor, contribuinte ou pagador de imposto. Você escolhe a melhor expressão. Referendo é para dar a base de que
podemos sim, concordamos com essa medida e ela vai ser apoiada integralmente pela população ou não. Porque de repente o dirigente lá, o Poder Executivo, o chefe de Estado tem uma ideia brilhante, mas ela não é do agrado da população ou não está no entendimento da população, a população não está madura ainda para entender que aquilo pode ser bom ou considerá-la ruim, e aí ela tem que ser submetida à votação. Seria muito interessante isso acontecer, ainda mais que hoje a gente tem recurso tecnológico para isso, tem um monte de facilidades para isso acontecer, mas também respeitando contagem pública de voto. Outro ponto importante, o plebiscito. Plebiscito é para avaliar se você quer, se você aceita uma outra medida, que uma medida seja aprovada ou não. Uma coisa importante, que valha, que exija grande repercussão nacional e que você tem que ter o apoio concreto das pessoas. Então, plebiscito e referendo são dois instrumentos que estão até previstos na Constituição de 88, só que eles não estão regulamentados devidamente. Então, acabam não acontecendo, acabam virando ficção jurídica no Brasil, mas eles podem e devem ser aplicados na prática. Outra coisa importante, que aqui não se respeita muito, mas deveria, é lei de iniciativa popular. Você, com milhões de assinaturas para uma lei, o cidadão deveria ter esse direito básico. Propor a lei, o parlamento vai avaliar se aquela lei é boa ou não. Mas hoje a gente tem toda uma dificuldade também para isso acontecer. Mas numa democracia de verdade, ela seria fundamental. Tem também o contrário, a revogação de lei por iniciativa popular. Uma lei que o conjunto da sociedade chega à conclusão que não presta. Então, você poderia ter o direito de revogar também essa lei. No Brasil, por exemplo, a gente tem centenas de milhares de leis em vigor. É um regramento excessivo, desgraçado. Aqui você não consegue praticar efetivamente o direito, o Estado de Direito e a justiça. Porque uma lei aprova, outra revoga, uma aceita, outra não, uma manda prender, outra manda soltar. Então a gente tem que ter uma consolidação legal. Para isso, a revogação de lei seria um instrumento popular de extrema importância. E outro ponto fundamental, a gente tem que ter a possibilidade de ter candidatos a cargo público independentemente de filiação a partido político. Partidos são importantes. Partidos podem existir a penca, a dezenas. O que não deve ter é o partido bancado por dinheiro público. Aí é a safadeza, a malandragem que temos no Brasil. Não, pode ter milhares de partidos, centenas de partidos, mas eles bancados por seus grupos de interesse. Porque quem quiser ter e fazer parte do partido, banque o partido e vamos em frente. E todos podem ir para a eleição. Mas também seria fundamental você ter a candidatura independente. Isso seria uma mudança fundamental no espectro político brasileiro. A gente já tem referendo e plebiscito na atual Constituição. O resto ainda faltaria incluir numa nova. Então, está aí. O debate para uma nova Constituição precisa acontecer, precisa se ampliar. Já tem pequenos grupos, já tem propostas de nova Constituição elaboradas, mas precisam ser discutidas amplamente pela sociedade brasileira. O povo brasileiro está acordando. Ainda bem que a gente tem redes sociais da internet, que precisam ser livres, não podem ter censura de nenhum tipo. Porque o debate tem que acontecer a partir dali, da facilidade de comunicação e intercomunicação entre as pessoas. Então, um novo Brasil pode nascer do debate certo, com conceitos certos. Mas a gente tem que discutir, botar os temas em discussão. Se a gente não debate, a gente vai ver o que acontece hoje. Leis, regulamentos, regras que são aprovadas sem a menor legitimidade da população, sem o seu devido apoio, coisa apoiada pelos pequenos grupinhos de poder, as tais oligarquias, oligarquias que estão mandando no Brasil, oligarquias que estão promovendo hoje a total corrupção do sistema de poder no Brasil, porque você tem um sistema de poder ilegítimo, um esquema juristocrático mandando no resto do país. Isso não é justo. Esse não é o melhor modelo de democracia.
E o pior, isso acontece com a conivência e conveniência do Poder Executivo e com a conivência e omissão imperdoável do Poder Legislativo. Então a gente tem que votar melhor, mas mudar esse modelo. Não dá para ter o atual sistema de eleição proporcional. Isso aí tem que acabar. A gente tem que pensar também na instituição do voto distrital. Vamos repetir sempre: o poder local é quem tem que decidir. É da base da pirâmide para cima, e não do contrário, de cima para baixo, como acontece no Brasil. Mudar é preciso, então vamos mobilizar. Tem que ir para a rua, tem que ir para as redes sociais, defender o que é certo, combater o que é errado, pedir as mudanças como precisam e devem ser feitas de maneira civilizada, dentro da lei e da ordem. Para Ouro Verde Brasil, Jorge Serrão.